para o Enem. Revisão para o Enem 2021. Boa noite, Guilherme. Tudo bem aí com você? Tudo certo? Felicidade, então, de poder conversar um pouquinho sobre o Enem com vocês nesse dia de hoje, nessa noite de hoje aí. Fala, Vitória. Boa noite, Vitória. Beleza aí? Tudo certo por aí? Gente, então, deixa eu conversar um pouco com vocês sobre o Enem em história, né? Mais especificamente, mais em história do Brasil, né? Que é a minha parte, se der tempo um pouquinho também, talvez dê meus pitacos também para a parte de história geral. E essa é a primeira discussão, eu acho que a gente tem que fazer aqui na hora do início dessa apresentação, né? É o que mais cai, professor, né? Essa é a pergunta que mais tem nessa época do ano, né, professor? O que mais cai? Fala aí o que mais cai em tal exame e tal, o que mais cai no Enem e tal. Vamos então usar a estatística e fazer comentários em cima da estatística. Eu vou compartilhar com vocês as estatísticas aí mais atualizadas sobre as coisas que caem no Enem em história. Tá bom? Deixa eu mostrar para você aqui. Vamos lá. Aqui. Então, revisão para o Enem. É isso aí. Em história. E aí, estatísticas do Enem. Olha só, entre 2013 e 2020. Olha, o tema que mais caiu é Brasil republicano, com mais de 31% das questões. Ah, então, professor, você vai falar bastante hoje de Brasil republicano? Resposta: não. Mas por que, professor, é o que mais cai? Bom, mas você vive em que mundo? Você não está lendo as notícias? Você não está vendo aí? Teve até funcionário do INEP aí que pediu demissão, dizendo que estão excluídas do Enem questões dos últimos 50 anos em história do Brasil. Essa é a notícia, a gente tem que ficar atento para as notícias que estão por aí. Bom, se não vai colocar questões de história do Brasil dos últimos 50 anos, então, meu amigo, eu acho que a sua prioridade em estudar Brasil e República nesse momento, ela cai muito, não é? Então, a gente nem vai abordar direito esse assunto. Talvez um assunto lá do começo da República Velha, talvez, né? Mas assuntos polêmicos como ditaduras, parece que, ou a Vargas, ou a militar, sei lá, parece que é um assunto que está praticamente descartado aí, né? Agora, tem Brasil colonial. Então, Brasil colonial, 15%, eu acho que é legal, sempre cai um pouco, deve continuar caindo. É um tema que eu vou começar a comentar com vocês agora, no começo da aula. E aí é o viés do Enem, né, gente? Questões sociais, a questão indígena, né, dos povos originais. Então, eu acho importante a questão indígena e também, se você olhar o Brasil Império, que também cai com alguma frequência, não é? A questão da escravidão, não é? Dos efeitos da escravidão para a sociedade brasileira. Então, esses assuntos, eu acho que eles são os assuntos muito pertinentes, né? Ver a questão cultural, a questão do eurocentrismo, a questão do etnocentrismo, as questões antropológicas, né? Então, essas coisas eu acho, né? As questões ambientais, essas questões são importantes, né? Eu acho que são centrais para o Enem na parte de humanidades, vamos dizer assim. Aí eu tenho uma outra ideia de que esses assuntos que eu acabei de dizer para vocês serão os mais incidentes na prova, ao mesmo tempo que, ao tirar as questões, o foco nas questões de Brasil republicano, nessas questões mais recentes, eles vão substituir por questões de idade moderna, principalmente. Moderna e contemporânea. E eu acho que até mais a moderna, né? Que no caso aí eu acho que eles podem colocar muito assim, tipo Lutero e a reforma religiosa, né? Porque há um viés evangélico também no Brasil atual. A questão do absolutismo na Europa, os teóricos não é, ligados ao absolutismo, então você já vai fazer uma interdisciplinaridade, né, com ciências políticas, com geografia, né, fazer com sociologia, filosofia e tal. Alguns desses filósofos, né, ligados à idade moderna, criação de teorias de Estado. Então, eu acho que esses são os melhores temas aí
para, se eu pudesse tentar prever o que vai cair, são os melhores temas para a prova do Enem aí para esse final de semana, tá? Com certeza vai cair uma questão de antiguidade, né, tipo uma de Grécia, uma de Roma, talvez uma de Idade Média também, né? Assim, uma ou duas no máximo. E aí é isso aí, né? Com relação à estatística, gente, é exatamente isso. Então, agora, eu proponho que a gente comece, então, a falando do Brasil, né? A história do Brasil, e eu quero falar com vocês de uma história precedente, né? Já que a gente vai focar em povos indígenas, povos originais, né? Os povos que originaram, né, nossa cultura, vamos voltar bem e falar exatamente da chegada do homem até a América. Ó, presta atenção nisso aí, ó. Essas coisas não são muito valorizadas nas escolas, nos ensinos médios aí. E isso aparece, não é, de uma forma ou de outra, nesses exames mais de conteúdos e habilidades, né, que não são tão conteudistas como o Enem se propõe a ser. Então, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Você sabe que o ser humano, o Homo sapiens, ele vai surgir na África, não é? Tem 200 mil anos isso, viu, gente? A nossa espécie tem 200 mil anos, o Homo sapiens. É claro que tem outros hominídeos anteriores, né? Mais antigos, né? Tem o fóssil mais antigo de hominídeo, que foi encontrado na África, que já data de 3 milhões e meio de anos, foi apelidado até de Lucy, né? Na África. Depois tem a evolução desses hominídeos e tal, tudo em África, e o Homo sapiens surge na África há por volta de 200 mil anos. 200 mil anos, ó. Daqui para frente, vão te perguntar assim: a sua espécie, Homo sapiens, não é isso? Quantos anos tem? Você vai responder, porque está na ponta da língua, ó, 200 mil anos. A minha espécie tem 200 mil anos. Tá bom. Aí tem toda uma migração para fora da África, que ocorre nesses últimos 200 mil anos. Pensando que a Terra, né, gente? A Terra tem. Qual idade que a Terra tem? A Terra tem 4,5 bilhões, ó, a Terra é bi, né? Bilhões de anos. O Homo sapiens tem 200 mil anos. Entendeu a diferença? Aí começa a migrar e pá. Vai para fora da África, para a Ásia. Da Ásia vem para a Europa. Entendeu? A chegada do Homo sapiens à Europa data tipo de uns 50 mil anos atrás, 60 mil anos atrás no máximo. Até tinha outros tipos de hominídeos na Europa habitando há mais tempo, né, como os neandertais e tal. Depois os neandertais se extinguem, a coisa de 20 mil anos atrás, e ficou só o Homo sapiens. Então, na Europa. Mas também migrou para a Ásia, né? Europa e Ásia. Saiu da África, Europa e Ásia, tá? Depois Oceania. Por último, o ser humano chega no que a gente chama de América hoje. Então, a chegada do ser humano a o que a gente chama de as Américas foi o último lugar que o ser humano chegou. Mas como que eu sei isso? Pelas datações dos fósseis. Para você ter uma ideia, o fóssil de ser humano mais antigo que temos em todas as Américas está no Brasil. Eu dei toda essa volta para chegar nesse ponto, né? Que é Exame Nacional do Ensino Médio Brasileiro. Então, o fóssil mais antigo de ser humano que temos em posse em todas as Américas, né, foi achado em Minas Gerais. Né, em Minas Gerais. Município é Lagoa Santa, Minas Gerais. A imagem que eu coloco aí, gente, para vocês, é do crânio, também a pelvis e tem alguns pedaços de ossos. Né? A gente sabe pela pelvis que foi uma mulher.
Por isso, o pesquisador Walter Neves, né, o achado desses ossos lá em Minas Gerais, numa gruta, viu, numa caverna, se deu em 1900, na década de 70, tá? Mas na década de 90, né, estudando esses ossos, o pesquisador da USP, o Walter Neves, o arquebiólogo, ele deu o nome, né, para esses fósseis de Luzia, né? E aí fez a datação, né? E aí se comprovou que até hoje, né, ao que sabemos, é o ser humano mais antigo que conhecemos, que habitou a América, data mais ou menos de 11 mil anos atrás. Então, em Minas Gerais, onde a gente chama hoje de Minas Gerais, há 11.500 anos atrás, havia um povo que lá vivia, que a gente chamou genericamente de povo de Luzia, porque o Walter Neves, o pesquisador, né, ele chamou o fóssil de Luzia. Mas por que Luzia? Numa piadinha, numa brincadeirinha, não é? Numa ironia com aquele fóssil da África, que é o mais antigo, não é? De hominídeos, não é? Mas que são até anteriores ao Homo sapiens, né? No caso, são australopitecos, no caso, é a Lucy, que tem 3,5 milhões de anos. Olha essa datação, parça. A Lucy, lá na África, tem 3,5 milhões de anos, certo? Aqui a nossa Luzia, o fóssil tem 11 mil anos. Então veja como a América, ela foi ocupada muito tempo depois. Foi por último, certo? E tem essa questão, né, gente, que esse fóssil tipo, é um patrimônio histórico, ó, patrimônio histórico, né? É um patrimônio histórico nacional, né? Trata-se do ser humano mais antigo das Américas. Trata-se talvez da primeira brasileira, né? Como se fala aí na imprensa. Pois é, né? Há 2 anos atrás, lá no Museu Nacional, onde estava esse fóssil, pegou fogo, né, gente? E aí pegou fogo e, graças a Deus, estava o fóssil num armário de ferro. Então, tipo, 80% do fóssil ainda se preservou. Para nossa sorte aí. Espero que eles continuem daqui para frente guardando com mais zelo esse tipo de coisa, não é? Mas, professor, como foi que esse pessoal parou em Minas Gerais? Entendeu? Da onde que esse povo veio e quem veio, né? Existem teorias sobre a chegada do homem até a América. Teorias. Eu falei que surgiu na África, aí migrou para a Ásia, para a Europa, Oceania e, por último, veio para a América, né? Essa é a teoria mais aceita, que veio lá por cima, seres humanos vieram lá por cima, pela Ásia, e como na última glaciação, né, onde congelou tudo lá em cima, na América do Norte, né, foi mais ou menos há uns 15 ou 20 mil anos atrás, então eles deveriam ter vindo nessa época. Até meio que casa a ideia, né? O fóssil mais antigo tem 11 mil, então os caras vieram há 15 mil, 20 mil anos e começaram a ocupar a América a partir desta data. Então, há 15 ou 20 mil anos, isso pode ser, isso é discutido aí, não tem uma data fechada, né? Pelo Estreito de Bering, esse é o termo, né? Vieram os primeiros Homo sapiens, né? Eles vieram pelo norte, estava meio congelado, facilitou a passagem. Provavelmente também vieram não só a pé, mas vieram de canoas, tá? E como estava congelado, era muito mais perto, já é perto naturalmente, pela glaciação ficou mais perto ainda, mais fácil de vir. E os caras começaram a ocupar a América a partir de uns 20 mil anos, mais ou menos. E é por isso que na América temos o fóssil mais antigo, que data mais ou menos de 11 mil anos, que no caso é a Luzia. Há outras teorias, sim, que vieram de barquinho, de canoa, né? A partir das ilhas da América, da Ásia, né? Das ilhas da Oceania, da Austrália de canoa, vieram das ilhas polinésias de canoa. Mas essas teorias são mais fracas, são menos aceitas. A teoria mais aceita, assim como a teoria chave da ocupação da América há uns 20 mil anos atrás, é essa
da vinda pelo Estreito de Bering, tá? E aí que tivemos os povos que começaram a ocupar, né, a a América. Há teorias, né, sobre como que eles eram etnicamente, não é? Porque os povos asiáticos têm uma composição étnica. Agora os povos da Oceania tinham outra composição étnica, que eram mais, negros. Então os povos asiáticos seriam povos mais, amarelos, como se falam, né, e os povos, da Oceania seriam povos mais negros. E supostamente numa primeira versão, não é, da Luzia se fez a reconstituição dela como negra, não é, porque teria alguma descendência com esses povos, povos, australianos. Porém, pesquisas mais recentes, de 2018, já meio que descartaram essa reconstituição facial da Luzia aí, que tem até em livro didático vai ter que ser refeito e tal, porque parece que realmente ela é asiática mesmo, ela a sua genética maior é asiática, não é a genética australiana, que seria mais negra. Mas isso, gente, está em discussão no meio acadêmico, jamais será questionado por você em algum exame vestibular e tal, ou no Enem. As coisas são mais genéricas, as perguntas são mais abertas. Muito bem, então é mais ou menos isso sobre a chegada do homem até a América e suas e as principais teorias, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Deixa eu dar uma respiradinha aqui. Deixa eu parar aqui. Gente, tudo bem até aqui? Né? Vocês estão acompanhando? Tá ficando claro aí a explicação, gente? Tudo bem aí? Sim, não, talvez. Tudo ok, Vitória? Beleza, então. Ok. Muito bem. Gente, vou continuar agora. Então, já apresentei para você a chegada do homem até a América. Data supostamente de 20 mil anos. Vocês sabem que tem uma polêmica, né? Também pode aparecer, olha, pergunta sobre isso aqui, ó. Tem uma polêmica aí, né? Tem uma polêmica. Porque no Piauí, ó, Brasil, ó. O Brasil é um lugar que tem o fóssil mais antigo, que é a Luzia. E o Brasil tem o Piauí. Ah, o Piauí! Você não sabia dessa, não? Que no Piauí tem o Parque Nacional da Serra da Capivara. É. E no Parque Nacional da Serra da Capivara só tem o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. Do mundo. Só isso. E o Brasil cuida bem dessas coisas, né? Então, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, nas cavernas, tem as pinturas, né? E aqueles habitantes pré-históricos fizeram lá as pinturas. É o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. Quem cuida disso, inclusive, é uma velhinha, uma antropóloga já com mais de 80 anos, que é a Niede Guidon. Pois é, deixa eu compartilhar com vocês isso aqui, tá? Essa informação, muito importante essa informação, saber disso. Quase ninguém sabe disso, né, gente? A escola meio que não fala muito disso. A questão do Piauí, Parque Nacional da Serra da Capivara. Maior acervo de pinturas rupestres do mundo. Aí que tem uma polêmica. Porque quando você faz datações, e os caras conseguem fazer algumas datações, né, dessas pinturas, ou até de alguns utensílios, ferramentas para cozinhar, o carvãozinho que ficou na hora do que o cara estava cozinhando e tal. Algumas chegam próximas a 50 mil anos antes do presente, né? 50 mil anos atrás. E se você confirmar essas datações que tem lá no Piauí, aquele rolezinho de que o ser humano chegou só a 20 mil anos atrás na América, aí cai tudo por terra. Então, novas teorias vão ter que ser formuladas sobre a chegada do homem até a América, caso os achados da arqueóloga Niede Guidon, lá no Piauí, se confirmem, porque estão ainda em discussão no meio acadêmico e tal. Então, tem esse negócio do Parque Nacional da Serra da Capivara, que também é um assunto interessante em termos de povos que habitaram o Brasil antes dos europeus chegarem aqui. Bom,
Agora vamos para uma coisa importante que é a seguinte. Tá, professor, os portugueses chegaram no Brasil quando? Foi em 1500? É verdade, exatamente, em 1500. Ou seja, há 500 anos atrás, aproximadamente. Sim, há 500 anos antes do presente, há 500 anos atrás, os portugueses chegaram aqui, a 22 de abril de 1500. Supostamente esta é a data. Ah, tá. Então, mas se a Luzia vivia aqui há 11 mil anos atrás, tem então um gap da Luzia há 11 mil anos atrás. Quem eram os povos que viviam aqui há 500 anos atrás? Ah, então tem 10 mil anos de história, 10 mil anos de evolução dos povos que ocuparam esse território. Olha que loucura isso, gente. Tem 10 mil anos de evolução dos povos que habitaram por aqui, até que finalmente os europeus chegaram, né, falaram que descobriram o lugar que já estava ocupado há tanto tempo. E aí a gente tem que saber quais eram os agrupamentos, né, povos, nações, etnias que viviam aqui na época do tal do descobrimento. Ah, povos indígenas na época do descobrimento, né? Então, em 1500, tinha um monte de povo que morava aqui, onde hoje é chamado de Brasil, e a Luzia, gente, tinha sido 10 mil anos antes. Compreendeu? 10.500 anos antes. Olha que interessante isso, né? Então, quando os portugueses chegaram por aqui, havia um monte de povos, de nações indígenas que habitavam toda a América do Sul, por exemplo, para falar só da América do Sul, né? A gente hoje em dia, né, diz que a gente pode distingui-los, né, lógico, pela cultura, pelas tradições e tal, né? Mas principalmente a gente faz uma divisão entre esses povos, que é uma divisão linguística. Então, há dois troncos linguísticos, né, que aqui habitavam. Os tupis-guaranis, que habitavam quase todo o litoral, não é? Você pega aí no mapa, eu acho que a cor mais creme, né, cor creme ali. Então, praticamente todo o litoral era ocupado por esses tupis-guaranis. Tanto que são os indígenas que os portugueses mais conversaram, mais trocaram ideia, né? Mais conquistaram, mais aculturaram, sei lá, se pode usar essa expressão, né? Os portugueses, então, tiveram logo uma relação muito forte com os tupis-guaranis, que eles ocupavam praticamente grande parte de todo o litoral, né? Tupis vem dos tupinambás, que é justamente o tipo de linguagem, de forma de falar, né, que os portugueses logo absorveram, né, os padres jesuítas logo construíram até uma gramática do tupi, né, tantos nomes que até hoje chegaram até nós pelo tupi, e que eles estavam todos no litoral, e tinham esses guaranis, né, que ocupavam mais o que hoje seria o sul do Brasil, que seria mais o Paraguai, hoje, né, a Bolívia e tal, a Argentina, esses guaranis. Então, os tupis-guaranis são os indígenas que mais os portugueses se relacionaram. Havia um outro grupo, então, que são os Gs. Acho que aí está de amarelinho no mapa, né? Que é um outro tipo de linguagem e tal, de cultura. E cada um desses povos, né, tupis guaranis, é um monte de gente. E cada um desses povos G são um monte de gente. Entendeu? Mas, genericamente, eles são colocados como esses dois grupos linguísticos. Bom, genericamente, né, a gente pode falar sobre, principalmente, os tupis. Sobre os tupis guaranis, os tupis guaranis, eles chamavam os Gs de tapuias. E logo os portugueses fizeram uma simplificação. Os tupis-guaranis são os amigos, os índios que são dóceis, que aceitaram logo a dominação, que aceitaram logo assim a cristianização, não é? Então esses são os índios amigos. Agora, os tupis-guaranis chamavam os Gs de tapuias. Tapuia significaria em tupi inimigos. Então, esses caras tapuias, não é? Seriam aqueles índios que seriam, na visão dos portugueses, que não aceitam a
a evangelização, que não aceitam a dominação, então aí tem que fazer a guerra justa, esses podem ser eliminados e tal, nós vamos fazer a guerra contra eles. Então os portugueses, eles amoldam os tupis-guaranis aos seus interesses, isso que é o início da colonização, né? E fazem a tal da guerra justa contra os tais dos Gs. Em geral, muitas vezes em questão é pedido alguns traços culturais desses indígenas, né? A gente vai falar que, em geral, os tupis-guaranis que habitavam o litoral, eles eram como se fossem seminômades, né? Porque eles viviam estacionados numa região e faziam, né, suas ocas, né, suas moradias, no sentido circular, não é? Porque no centro haveria as cerimônias, né? E ali eles confeccionavam as suas roupas, né, os seus artefatos, as suas tintas, as suas artes, né? Então tinha todo um trabalho artesanal. E também coletavam frutas, coletavam o que a natureza poderia oferecer, e também tinham algum tipo de roça, né? Algum tipo de agricultura mais rudimentar. Se destacando, assim, acho que o maior alimento mais famoso, né, foi a mandioca, o aipim, o cará, etc. A mandioca que ficou mais famosa. Agora, depois que esgotavam um pouco essa região, eles eram seminômades nesse sentido, porque depois buscavam uma outra região mais próxima. Por isso que o ambiente, né, em que eles ocupam, né, era um ambiente amplo e tal. Então, mais ou menos essas são as características que os portugueses vão encontrar nesses povos em que eles tomam contato, principalmente esses povos do litoral. Porque a colonização ela foi feita praticamente, inicialmente, ao longo do litoral. Essa interiorização é uma coisa mais recente do território. Agora, evidentemente que a gente, aqui em questões do Enem, nesse assunto, né, que nós temos que ter conhecimento e saber. Que, lógico, né, essa história toda é contada sob um ponto de vista europeu. Então, tanto a palavra descobrimento, né, já é a ideia de que o europeu não sabia e passou a descobrir uma série de povos e regiões que não conheciam. Então, é um certo eurocentrismo, não é? Então, você tem um eurocentrismo, a visão da história é sob o ponto de vista europeu, não é? Então, a ideia de descobrimento, de expansão europeia, né, então, todo essa passagem da história, ela é contada de maneira eurocêntrica. Então, você conhecer esse conceito, eurocentrismo, né? Muitas vezes, algumas alternativas você marca corretamente porque conhece esse conceito. E também a imposição da cultura, não há uma tolerância cultural, entendeu? Não há uma absorção cultural. Os padres jesuítas que vêm converter os indígenas, eles conhecem a língua tupi, fazem uma gramática da língua tupi, justamente para conseguir conversar com os indígenas e convertê-los logo à fé cristã, né? E alterar a cultura deles, né? Então, há uma visão clara dos europeus de que eles são superiores e que eles vieram aqui, né, trazer a cultura correta para esses indígenas primitivos, né, essa expressão que eles poderiam usar. Então, há um certo também etnocentrismo, né? Os padrões culturais, os padrões étnicos europeus são impostos, né? E, de alguma forma, isso vai levar a um dos maiores genocídios, né, que já aconteceram na história humana, que foi praticamente, né, a eliminação de uma série desses grupos de populações que aqui viviam com o contato com o europeu, que acontece no final do século XV e principalmente ao longo do século XVI, do século XVII, que é o início da época da chamada colonização. Bom, então fiz esse pequeno comentário aqui sobre as questões indígenas. Vou dar uma paradinha aqui. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Gente, tudo bem aí? Estão acompanhando aí a explicação? Tá tudo certo? Tudo bem aí, gente? De boa, Guilherme? Sim, Vitória. Beleza, Douglas? Então tá. Porque eu vou perguntar aqui, alguém vai me responder. Então, para a formação do Brasil colonial, tem essa história indígena, tem o português que chegou, beleza? Para impor mesmo, para conquistar, para dominar mesmo. Beleza, mas tem um terceiro povo que vai também chegar para participar da colonização, né?
Que povo é esse, gente? Quem é o terceiro matriz aqui de população que também estará no Brasil colonial, na América colonial, que não pode ser desprezado? Temos que falar sobre. Quem, gente? Quem que é o terceiro povo aqui? Ó? O português, ou o espanhol, o europeu, o indígena, que já morava aqui, não é? Que vai sofrer, né? Esta conquista, essa dominação. E aí, quem também vai ser trazido aqui à força também, para cá? Isso, Guilherme, exatamente. Os africanos. Então, não podemos deixar para o Enem de comentar um pouco sobre este episódio tão inacreditável da história mundial, que é em 3 ou 4 séculos, cerca de 12 milhões de pessoas serem arrancadas da África e jogadas na América. Cerca de 12 milhões, hoje é um número que mais se coloca. Acho que eu tirei isso do Laurentino Gomes, que escreveu esse último livro, Escravidão. É um bom livro, merece ser lido por todos. E olha essa informação. 12 milhões, aproximadamente, que foram transportados forçadamente da África para a América, essa diáspora africana para a América, ou para as Américas, pelo menos metade, 6 milhões, mais ou menos, foi para o Brasil. E foi feita pelos portugueses, mas depois também foi feita pelo Brasil independente. O Brasil independente, Brasil imperial, investiu muito na escravização. Entendeu? Não é só culpa dos portugueses, não. O Brasil também absorveu como Estado-nação a escravidão até o final do século XIX, até 13 de maio de 1888. Então, cerca de 6 milhões foram trazidos diretamente para o território que é o Brasil hoje, não é? Então, deixa eu mostrar algumas coisas sobre isso para vocês, algumas coisas que eu acho que podem ser pertinentes na prova do Enem que você precisa saber. Olha aqui, ó, para matar a questão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então, aqui, ó. Até 1850, que foi a proibição do tráfico. Então, ó, primeira coisa que você não pode deixar de saber. 1850 é o fim do tráfico negreiro, né? Definitivamente, esse tráfico que está no mapa aqui, ó, as rotas do tráfico, né? Durante século XVI, XVII, XVIII e XIX. São 4 séculos de tráfico negreiro. Vamos pensar, 1550 a 1850. São 300 anos para trazer esses 12 milhões de pessoas. Então, a lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico para o Brasil. O tráfico se extinguiu em 1850. Então, não esquece mais isso, tá? Aí você vê aí, ó, olha quantas rotas, né? Você vê da onde saía, mais ou menos, né? Tem a África Portuguesa, você pega lá Cabo Verde, não é? Costa dos Escravos, né? Você pega lá Luanda, Benguela, ó, até de Moçambique, né? Você vê ali quantos escravos saíam ali e tal. E para onde vinha? Vinha para a América do Norte, vinha para a América Central, né? Vinha para a Colômbia, né? No caso da América Espanhola, mas olha aí quantos ramos, né? Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, ó, Buenos Aires, entendeu? É por onde o tráfico existia. Agora, leis relacionadas ao tráfico de escravos que você deve saber. Em 1831, houve a Lei Feijó. A Lei Feijó, ela proibiu, né? Ela proibiu, na verdade é assim, chegava o escravo no Brasil pelo navio negreiro. Ó, essa é a Lei Feijó. O Diogo Feijó foi o regente do Brasil, não é? Foi ministro da Justiça e depois regente do Brasil, na época do Brasil regencial, né? Entre 31 e 40. Então, o regente Feijó, né? No caso aqui, nessa época, ele era ministro da Justiça. O Feijó era assim, ó, quando chegar o escravo pelo navio negreiro, ele está livre. Então, em 1831, por pressão dos ingleses, os ingleses faziam pressão para a gente abolir o tráfico, porque os ingleses já estavam pensando na substituição da mão de obra escrava pelo assalariado.
uma vez que o assalariado poderia comprar produtos com seu salário, né? E com certeza os ingleses eram os maiores exportadores do mundo, poderiam lucrar com a ampliação do mercado consumidor. Então os ingleses faziam pressão para que o Brasil abolisse o tráfico. E aí, então, o Brasil, pressionado, por exemplo, faz a Lei Feijó em 1831, dizendo: não, quando chegar o navio negreiro aqui, descer o escravo do navio negreiro, não é mais escravo, já está livre. Evidentemente que essa lei não foi cumprida e o povo chamou isso de lei para inglês ver, né? As famosas leis para inglês ver. Porque está no papel, mas é letra morta. Ninguém levou em consideração isso, não é? Só em 1850 que uma lei de fato foi aplicada proibindo o tráfico para o Brasil. Então, uma lei muito importante, né? Aí os ingleses, né, começam a pressionar mais ainda, né? Que o Brasil não cumpre, né? O Brasil peita os ingleses. Olha que interessante, né? O Brasil é vítima, né? O Brasil está peitando os ingleses, né? Contrariando os ingleses, né? E os ingleses vêm com a lei do Bill Aberdeen. Em 1845, né? Tem o Bill Aberdeen, né? O Bill Aberdeen. A marinha inglesa começou a falar assim: ah, é? Vocês não param com o tráfico de escravos? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a marinha inglesa, que é a mais forte e poderosa de todos os mares do mundo, e vou pegar todos os navios negreiros e prender tudo. Então, os ingleses se colocaram como atuantes para que eles vão forçar a barra para acabar o tráfico negreiro. E foi isso que finalmente matou o tráfico para o Brasil, né? Porque aí os navios negreiros começaram a ser presos. E aí não teve jeito, né? O Brasil, para não ficar seguindo uma lei inglesa, que é humilhante, né? Que é o Bill Aberdeen, né? Houve a lei Eusébio de Queiroz de 1850, que de fato aí extinguiu o tráfico de escravos para o Brasil e cessou praticamente de maneira completa a vinda de escravos para o Brasil pelo Atlântico, né? E acabou com as chamadas leis para inglês ver, porque agora foi cumprido mesmo, né? Agora, por favor, a extinção do tráfico não extingue a escravidão interna no Brasil e o tráfico de escravos interno no Brasil. Então, continua tendo um tráfico interno no Brasil e a própria escravidão como lei no Brasil. Isso aí vai de 50, quando foi proibido o tráfico, até a abolição completa, que foi 38 anos só depois, em 1888. Em 1850, eu diria que 35% da população brasileira, sei lá, 40%, era escravos. Olha isso, parça. 35% da população é escrava no Brasil em 1850, né? Quando teve a Lei Áurea em 1885, era apenas 5% da população ainda escrava, né? Apenas, né? Apenas entre aspas. Então você tem algumas leis entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea que são importantes você saber. Tem duas, pelo menos, né? Tem a Lei do Ventre Livre, que é de 1871. O que é a Lei do Ventre Livre, né? Toda criança que nascer do ventre de uma escrava, daqui para frente já nasce livre. É óbvio que essa lei, na verdade, ela é meio enrolação, né? Porque nasce livre, mas a mãe é escrava. Você vai separar a criança da mãe? Não, né? A criança fica morando com a mãe. Mas então, a mãe é escrava, tem um senhor. O senhor vai ter um custo para cuidar dessa criança. Então, ele vai exigir uma indenização. Então, na verdade, quando a criança, né, chegar à idade de 8 anos, ou se entrega ela para adoção, ou ela fica prestando serviços a esse senhor até os 21 anos de idade para indenizá-lo. Olha que beleza, né? É uma enrolação total, né? Então, os primeiros libertos da lei do ventre livre só existiriam 21 anos depois, né? Então, 21 é 1871, mais 21, 1892. Então, o Brasil já foi o último do mundo a abolir a escravatura em 1888, né? Essa lei diria que libertaria alguns escravos em 1892. Olha só que coisa, né? Agora, a lei dos sexagenários é outra piada, né? Que todos os escravos com mais de 65 anos estavam automaticamente libertos. Olha que beleza, gente. Quem que chegava, né, a essa idade de 65? Hoje em dia, tem estados do Brasil, né, se você olhar apenas o estado do Brasil, né, principalmente do norte, nordeste,
que a expectativa de vida para homens não chega a 65 anos de idade, né? Imagine a condição de vida de um escravo, né? Imagine que ele chegaria a 60, mas todos estão libertos. Agora eu digo mais uma coisa para você. Caso um escravo chegasse a essa idade avançada de 65 anos de idade, como será que a saúde dele estava? Devia estar péssima, né? E agora que ele precisaria de um senhor para cuidá-lo. E o senhor fala: agora você está livre, vai cuidar da sua vida agora, né? Tchau, boa liberdade, né? Então o cara ia ser jogado na rua da amargura. Então essa lei é boa para os senhores, né? Para descartar aquele escravo que não é mais útil para ele. Olha que sacanagem, né? Então só em 1888, no dia 13 de maio, né, depois de toda uma pressão, todo um movimento abolicionista e tal, a Lei Áurea é assinada e a abolição completa é consagrada. O Brasil foi o último país do mundo, dentro desse contexto de tráfico transatlântico, a abolir a escravatura. O penúltimo foi Cuba, em 1880, e o antepenúltimo foi os Estados Unidos, em 1865. É claro que também dá para você pensar em trabalho análogo à escravidão, né, acontecendo hoje, né, nos dias de hoje no Brasil, né, principalmente em épocas de você retirar leis trabalhistas, retirar proteções trabalhistas e etc. Isso facilita cada vez mais, né, que exista trabalho em condições análogas à escravidão, né, em condições péssimas até os dias de hoje, existindo no dia de hoje. Beleza, gente. Então falamos um pouquinho sobre essa questão dos escravos. Deixa eu só falar mais um pouquinho dessas questões de história da América e tal, né? E genericamente, não é? Os europeus, eles chegam até a América, né, vão encontrar uma série de povos que aqui viviam, os portugueses encontraram alguns que eu tentei mostrar alguns minutos na aula. Os espanhóis também vão encontrar os grandes impérios, né? Os astecas, né, que estavam no México atual, né, os astecas eram chamados de mexicas, né, por isso o México hoje. A sua capital era Tenochtitlan, onde hoje é a cidade do México, um grande império, né, que era governado pelo imperador Montezuma II. Né, quem vai conquistar, o espanhol que vai conquistar os astecas, vai ser o Hernán Cortés, em 1521. Também tinha um império aqui na América do Sul, nos Andes, né, Peru, hoje, Bolívia, seria os Incas, né, na América do Sul. E aí, Francisco Pizarro, né, em 1533, mais ou menos, ele conquista o Império Inca nos Andes, nesta época aí que acabei de citar. E quais seriam, né, os principais aspectos, né, que justificariam, né, poucos espanhóis, dizem que Cortés foi para o México conquistar os astecas, foi com 150 soldados, né? O Pizarro foi ao Peru e conquistou os incas com cerca de 500 soldados e tal, né? Quais seriam, né, as estratégias e de que forma essa conquista, né, pode ser explicada? Tem alguns fatores que eu acho que são importantes, né? Os europeus têm uma superioridade bélica, armamentos, né? Os armamentos de fogo, mesmo que não eram automáticos, né? Tinha aqueles mosquetes que tinham que dar um tiro e ser recarregado. Aquilo lá tem uma questão psicológica que é fundamental, né? A utilização de armas de fogo. Cavalos, né? Os caras chegavam de cavalo com arma de fogo. O cavalo nunca tinha sido visto, né, pelos americanos, né? Eles foram introduzidos pelos espanhóis aqui, né? Os cavalos. Então o cara chega de cavalo dando tiro, né? Isso é uma coisa que só pode o asteca, né? Sei lá, vai olhar aquilo. Será uns deuses que estão chegando, né? Será que coisa maluca isso, né? Uma outra coisa que os espanhóis utilizaram muito, né, é que os astecas formavam um império e conquistaram muitas cidades e povos e oprimiram essas cidades e povos ali, né? Até alguns eram submetidos, alguns povos, né, a fornecer pessoas para sacrifícios humanos e tal. Então, os espanhóis se alinham àqueles povos indígenas que não gostavam dos astecas, né? Eu coloquei aqui no slide como dividir para conquistar, né? Divide os índios, né? E aí alguns se alinham aos espanhóis, e isso facilita eles formarem um exército para conquistar
os astecas lá no México, por exemplo, né, no caso, né, da conquista dos astecas no México atual. Mas agora tem um detalhe que eu acho que é importante, é bem importante. Né? Os espanhóis carregaram consigo uma arma invisível, uma arma que eles nem tinham consciência direito no começo, que eram as doenças. Mas veja a importância da questão das doenças no nosso mundo atual, né? Perceba isso. A maior pandemia que já existiu na história não foi a peste negra, que matou cerca de 1/3 da população europeia lá no século XIV, no período medieval. Que supostamente teria sido a peste bubônica, né? No caso, a maior pandemia da história mundial foi a epidemia trazida pelos espanhóis quando chegam na América. Eles introduzem, por exemplo, a varíola aqui no ambiente da América, que era uma doença desconhecida, né, pelo sistema imunológico dos indígenas. Estavam completamente sem nenhuma defesa contra aquilo. Né? Então, se você pegar uma estatística, não sei se é confiável, mas é a que se divulga por aí, que no México, em 1500, tinha cerca de 20 milhões, 25 milhões de habitantes. Em 1500. Em 1600, tinha 5 milhões. De 20 milhões para 5 milhões. Isto foi um genocídio, gente. A doença matou os caras que nem moscas. Né? Isso é o maior genocídio que já aconteceu, não é? A doença, né, matou os incas que nem moscas também na América do Sul. Chegou primeiro até que os próprios espanhóis. Então, a difusão de doenças e esta grande pandemia, né, justificam um verdadeiro genocídio, a maior pandemia que já existiu. Então, eu acho que esses aspectos são muito importantes para destacar para vocês em relação à conquista da América e à imposição, né, do domínio europeu sobre esse continente. Acho que não poderíamos deixar de comentar sobre isto. Deixa eu parar um pouquinho aqui e interromper um pouco aqui. Pessoal, e aí? Tudo certo? Tudo bem? Estão acordados ainda ou já estão dormindo? Tá tranquilo, Douglas? Tá acordadinho aí? Tá acordado, Vitória? Não dorme não, Vitória. Toma um café aí, tá? Não dorme não, tá? Muito bem. Gente, para ilustrar tudo que eu falei até agora, deixa eu passar para vocês um exercício que fala sobre esses assuntos que eu estava comentando com vocês. Daí a gente dá uma refletida de como isso cai aí no Enem, gente. Vamos lá, ó. Eu estava falando de astecas, né? Eu achei um exercício aqui de um Enem antigo sobre os astecas, tá? Deixa eu compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia aí, ó. Vamos fazer juntos? Ó, dá uma lida aí rapidinho aí, ó, pra gente ir fazendo o exercício. 1 minutinho, vai lá. Olha lá, é o Canto Triste dos Conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Para quem não lembra, Tenochtitlan é atualmente a cidade do México, né? A capital do México. Então seria o centro, né? A cidade onde estavam os mexicas, os astecas. É uma cidade muito legal porque ela era feita no rio, no lago, desculpe, no lago. Lago Texcoco. É tipo uma Veneza, sabe? Então era um grande lago que tinha até ilhas. Eles faziam a cidade nessas ilhas. E aí eles iam de barco de um lugar para outro, né? Faziam a agricultura em chinampas, né? Que eram pequenas ilhas de cultivo. Ali tinha o milho, que os europeus não conheciam o milho, né? Tinha o cacau, né? Que vai gerar o chocolate, né, que os europeus não conheciam, tomate, que os europeus, uma série de alimentos, né? Que os europeus não conheciam.
Aqui no caso do Peru, dos Incas, tinha nos Andes, nas encostas dos Andes, eles plantavam batatas, gente. Batata também não era conhecida, né? Na Idade Média, gente, não tinha batata, não tinha tomate, não tinha chocolate, entendeu? Não tinha milho. Então, uma série de alimentos que só foram introduzidos, feijão, né? Só foram introduzidos na culinária europeia com o contato com a América, tá? Então, ó, nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios como se alguém as tivesse tingido, né? Os rios estão cheios de sangue, né? Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Muito bem, é o canto triste dos últimos dias de Tenochtitlan, a conquista. O texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado. Dá uma lida aí, ó. Dá uma lida aí, um minutinho, para você ver qual que você acha que é a alternativa certa. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos pensar. Aqui, ó, tem que pensar na resposta, gente. Olha aqui, ó. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado à tragédia, e de fato foi uma tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Aparentemente, a pessoa sem uma leitura atenta, ela pode marcar isso. Porque, em certo sentido, tem isso mesmo. Mas o problema, gente, é a destruição da cultura. Ela foi abalada, a cultura asteca. Mas ela existe até hoje, gente. Você pensar que esses povos resistiram. Né? A cultura asteca, a cultura inca, né? A língua dos incas, né, é o quechua. Hoje, 2021, é a quarta língua mais falada das Américas. Então, não é a cultura deles é abalada, é transformada, é transpassada, verdade, pelos europeus, mas ela resiste. Há uma resistência. Então, a palavra destruição aqui me parece muito forte. Ela correu o risco mesmo de destruição, mas ela resistiu. Por isso que talvez não seja a melhor. Olha, o canto que a gente leu ali na B, né? Nos fala de uma tentativa frustrada de resistência. É verdade, eles tentaram resistir, mas não conseguiram. Foi frustrado, né? E perderam por quê? Ah, um poder superior, né? Pelo menos militar. Então eles foram derrotados por um poder militar superior, não é? E até por coisas que eles não conseguiam explicar, como as doenças. Então, a B está indo bem, certo? Vamos ver as demais, né? Ó, extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. De novo, o termo exagerado, porque eu disse que houve um genocídio, mas não houve o extermínio total, 0 habitantes, sabe? Aquela cultura, ela persiste, lógico que é abalada, não foi exterminada. Não é? A cultura deles resiste até os dias de hoje. Então a palavra extermínio, ela é muito forte. Entendeu? Por isso que eu não marcaria C nem a por essas questões que eu estou dizendo para vocês, ó. Dissolução da memória, na D. Dissolução da memória sobre os efeitos dos seus feitos. Imagina, a memória permanece, gente. A cultura, ela sobrevive porque a memória fica até hoje, não é? Se canta que perdemos, que foi triste, mas vamos lá, vamos lutar. Então não dissolve a memória. Olha, a profetização, quem profetiza é sobre o futuro, né? Então, então não tem nenhuma profetização aqui. Na verdade, tem uma constatação, não é?
né, das consequências da colonização da América. Não uma profetização, já está acontecendo, não vai acontecer no futuro, já está acontecendo. Então é nesse sentido, eu acho o exercício difícil, gente, escolhi de propósito um exercício mais difícil, que precisa pensar mesmo, né? Fica a alternativa, né, B, de balalaica, não é isso? Né? B de balalaica, olha só. Muito bem. Gente, eu acho que tem mais um exercício aqui, é da questão indígena. Né? Vamos ler juntinho aqui um pouquinho do texto, para depois a gente passar para as questões. O índio era um único elemento, então, disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível, na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Então, tem os portugueses que vieram aqui, entendeu, para escravizar os indígenas mesmo, para dominar geral, mas tinha os jesuítas que tinham um objetivo, que vinham aqui para catequizar os indígenas, entendeu? Para levá-los, né, à fé cristã. Né? Por isso que eu falei para vocês sobre os tupis guaranis, que seriam, né, os caras que mais aceitaram a cristianização, né? E tem os tapuias, como eram chamados, que a gente fala que é Gs, né, no caso do tronco linguístico, que seriam aqueles lá que resistiram, eram mais selvagens na visão etnocêntrica, né, eurocêntrica e tal. E aí esses aí é a guerra justa, então esses aí eles não se amoldam, então a guerra justa em cima deles, né? Então, e aí, né? Tem os colonos querendo escravizar os indígenas e tem os jesuítas querendo, então, catequizá-los e fica uma tensão, né? Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Essa é uma questão tensa, né? Na época da colonização, pelo menos no começo dela, pelo menos, né? Até o século XVIII, mais ou menos. Então, vamos lá, ó. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela. Então, o que mediou a aproximação dos jesuítas em relação aos indígenas, que meio que facilitou a conversão deles ao catolicismo. Veja aí, leia, e eu disse isso na explicação, hein? Vai lá, dá uma lida aí. Bom, então vamos ver aqui juntos aqui as alternativas, ó. Então, a mediação da relação do jesuíta com o indígena se deu pela demarcação do território indígena. Então, não é isso, né? Esse negócio de demarcação de terras indígenas é até uma discussão atual, né? Que dá confusão nos dias de hoje, né? A ideia de demarcação é uma questão contemporânea. É até um anacronismo falar sobre isso. O que, na verdade, os jesuítas fizeram eram as missões. Então, se tira o indígena daquela situação dele seminômade lá, daquelas aldeias, não é? E traz ele para as reduções, para as missões jesuíticas. Então ali ele era, vamos dizer assim, não ele era transformado, amoldado de acordo com os ensinamentos dos jesuítas, as missões no sul do Brasil, né? As 7 povos das missões e tal. Então não é isso. Demarcação do território indígena. Ó, manutenção da organização familiar. Não, os jesuítas, eles interferiam na organização familiar, porque a maioria desses indígenas que eles tomavam contato, que eram os tupis guaranis, né, tinha a poligamia, por exemplo, como uma das suas características, né?
E os portugueses, os padres jesuítas não permitiam a poligamia, eles queriam a monogamia. Ó, valorização dos líderes religiosos indígenas. Não, os líderes religiosos, se a gente tentar fazer uma adaptação, né, é uma cultura xamânica, né, a ideia de pajés, o seu contato com, né, os deuses da natureza, nada a ver, né, esses caras não eram valorizados, né, você tem que converter o cara à fé cristã mesmo, tradicional, então não tem isso. OD, preservação do costume das moradias coletivas. Não, né, porque a poligamia se dava justamente quando as pessoas moravam em moradias coletivas. Não, você tem cada família, papai, mamãe, os filhinhos morando, né, em acomodações separadas, né, não coletivas. Era assim que era nas missões jesuíticas. Ah, olha aí, gente. A maior estratégia que os jesuítas utilizaram para trocar uma ideia com o indígena e tentar convertê-lo foi utilizar a língua tupi. Né? Logo se criou uma língua geral, inclusive, né? Que era uma língua partilhada entre os habitantes portugueses aqui em São Paulo, por exemplo, né? Depois são chamados de bandeirantes, quando vão ao interior, não é? Expedições ao interior no século XVII. Então, é uma língua misturada com o tupi com o português, né? Uma língua geral. E aí, os jesuítas fazem até uma gramática disso e tentam converter os indígenas com esta língua, usando a linguagem deles. Essa foi a maior estratégia dos padres jesuítas. Por isso que é a E, né? Alternativa E, de extrato de tomate elefante, não é? É isso aí. Gente, deixa eu contar para vocês que tem mais um assunto que eu acho importante em história do Brasil, para a gente rapidamente comentar. Então, em termos de república, eu fiz alguns comentários aqui sobre colônia, alguns comentários aqui sobre império, né? E sobre república, eu vou pegar uma coisa que é lá da República Velha. Como eu disse para vocês no começo da aula, não vou pegar nada recente da nossa república, que dizem que não vai cair nada, né? Foram retiradas essas questões aí do Enem. Então, é sobre as eleições, né? Como se davam as eleições na época da República Velha, né? República Velha, gente, é da proclamação da República em 15 de novembro, conhece esse dia? 15 de novembro de 1889, né? E vai até a Revolução de 30, quando entrou Getúlio Vargas. Então, aí é a nossa primeira república. E esta imagem muito nos conta, muito nos mostra, muito nos simboliza como eram as eleições na época da República Velha, né? Você vê ali o político, ele com o chapeuzinho, ele vai levando um burro pela cordinha. Esse burro pela cordinha é o eleitor. Então leva na cordinha, diz que leva na coleira, né? Fulano tá levando não sei quem na coleira, né? Muito bem, tá levando no cabresto. Então, o eleitor é levado pelo político no cabresto. O voto era aberto, não era secreto. E os coronéis, né, das regiões, de cada localidade, né, meio que tinham currais eleitorais, né? Pessoas que eles fiscalizavam em quem as pessoas votavam, né? Em troca de algum tipo de benefício, uma cesta básica, um par de sapatos, sei lá, um emprego, alguma benesse, né? Eles tinham um curral eleitoral, esses grandes coronéis, esses grandes líderes locais, especialmente ligados na época, é um Brasil agrícola, eram coronéis, né, tinham fazendas, né? E tinha um poder mais regional e agrícola. Então, eles levavam os eleitores até a sessão eleitoral e verificavam pelo voto ser aberto, né? E em quem eles votavam, e o curral eleitoral tinha que votar nele ou no candidato, né, que ele oferecia lá, né? Então, a gente chama essa época de época do coronelismo, do voto de cabresto, né, das fraudes eleitorais. Então, isto você tem que se lembrar em relação às eleições na época da República Velha, tá? Um exercício que eu coloquei aqui para a gente falar sobre o coronelismo e etc. Vamos ler aí o texto para a gente tentar achar as respostas? Vamos lá. Ó. O problema central a ser resolvido pelo novo regime, que é a República, era a organização de um outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo do Império lá, né? Com um grau suficiente de estabilidade.
O próprio presidente Campos Salles, então o Brasil teve o presidente Campos Salles, tem Deodoro Floriano, que eram os 2 primeiros presidentes da república, que eram militares, né, chama República da Espada. Depois tem Prudente de Moraes, e o Campos Salles é o 4º presidente, é de 1898 a 1902, né, então sai do século XIX e entra no século XX, né. E o Campos Salles resumiu claramente seu objetivo: é de lá, dos estados, que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas, né, nas ruas da capital da União, que era o Rio de Janeiro na época. A política dos estados é a política nacional. Nos livros didáticos, isso chama de política dos governadores e tal, né? É uma jogada do Campos Salles em tentar combinar com os governadores, né, as fraudes eleitorais. É mais ou menos assim que se dava as coisas lá na República Velha. Então, nessa citação, o presidente do Brasil, no período do período, expressa uma estratégia política no sentido de. Então, qual que é essa estratégia do presidente Campos Salles a adotar fraudes eleitorais combinadas com os governadores, né, e nos coronéis de cada região? Dá uma lida aí. 1 minutinho, gente. Lê aí. Muito bem, vamos ver lá? Vamos ver? Então, por que que o presidente Campos Salles, presidente do Brasil, poder central, ele vai fazer um acordo com os governadores para meio que organizar a fraude? O presidente e os governadores organizam a fraude. E o presidente vai entrar nessa, né? Para quê? Olha lá, ó, para governar com adesão popular? Não. Ele quer governar com a adesão das elites estaduais, né? Que lhe garantirá, né, a maioria no Congresso, por exemplo, né, por meio das fraudes eleitorais, né. Ó, B, atrair o apoio das oligarquias regionais. É isso, né? Ele quer atrair o apoio das oligarquias regionais, para que ele tenha maioria no Congresso. E as oligarquias regionais, né, têm a aliança com o presidente e tem o poder total em cada uma das regiões, né, tendo um poder coronelístico. C, ó, conferir maior autonomia às prefeituras. Ele quer conferir maior, lógico, autonomia à região, em troca ter o apoio da região, né, mas a B explica muito melhor, né. D, democratizar o poder do. Gente, democratizar é que ele não quer, né, criar um sistema de fraudes. Então ele não vai respeitar a escolha popular, né, a escolha popular vai ser, não é, imposta, vai ser fraudada, né, pelos grandes coronéis. E ampliar a influência da capital no cenário nacional, não é isso. As regiões vão passar a ter muita autonomia, né, porque há um conluio entre o poder central e os governadores. Então fica a B, né, a B de Brahma, não é isso? B de Boêmia, B de Bavária, B de Balalaica, certo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu parar um pouquinho aqui. E aí, pessoal? Agora vocês já dormiram, né? Agora vocês estão tudo dormindo, né? Agora já foi, né? Tem alguém vivo ainda aí? Será que tem alguém vivo aí ainda? Opa, tá vivo ainda aí, Guilherme? Que beleza. Vitória, ó, a Vitória tá acordada aí, ó. Vitória tá acordada aí. Pelo menos 2 pessoas estão acordadas aí. Beleza. Gente, nesses minutos finais aí que a gente ainda tem, deixa eu trazer para vocês alguns pitacos que eu acho. Então, eu dei alguns pitacos de história do Brasil, fiz algumas explicações, tá, gente? Beleza, que era o mais forte da aula mesmo na minha frente.
Mas também eu vou dar alguns pitacos, deixa eu falar algumas coisas de história geral, algumas coisas que eu acho que pode cair aí, porque no começo eu argumentei com vocês na estatística que, na minha opinião, vai ter muita história da Idade Moderna, entendeu? Então deixa eu compartilhar algumas coisinhas aqui para vocês nesses pitacos que eu acho que podem te ajudar. Olha aqui, vamos lá, ó. Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês, ó. Temas de história geral, né? Saindo da história do Brasil. Pode aparecer, gente, um tema, né, de Grécia Antiga. Então vamos fazer um exercicinho de Grécia Antiga, a questão da detalhe, hein, ó. Na República Velha, eu falei do tipo de eleição. Eu optei nisso, né? Mas não esquece que pode ser que tenha na República Velha uma questão, quem sabe, né, sobre a revolta da vacina. Então, em 1904, no Rio de Janeiro, teve a revolta da vacina. Eu acho que você entende, obviamente, a relação com o período atual. Então, revolta da vacina em 1904 pode ser um bom tema, né? Foi há mais de 100 anos atrás, né? Então, pode ser que talvez apareça a revolta da vacina, tá? Fica esse chute aí, esse comentário meu. Mas também cair um exercicinho de antiguidade. E aí a ideia de democracia, a polis grega, tal, eu acho legal. Vamos ver aqui, ó, olha aqui, ó. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Então a polis, gente, para quem não lembra, é a cidade-estado grega, lá da antiguidade, dos gregos antigos. A polis, né, cidade-estado. Atenas era uma polis, né? Esparta era uma polis. Então tinha muitas polis lá na época clássica, né, dos gregos na antiguidade, né? Então a palavra naquela época em Atenas tinha um sistema democrático, né? No século 5 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, né, tinha o sistema democrático em Atenas. E lá no sistema democrático você tem que debater, tem que colocar a sua ideia para ser votada na Assembleia, né? Então a palavra constitui o debate, o contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica, né? Por isso que a filosofia é muito forte entre os gregos, especialmente os atenienses, né? Esse debate e tal, né? Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como no jogo político. Muito bem. Aí, na configuração política da democracia grega, em especial, é claro, né, onde nasceu a democracia, que é Atenas, a ágora tinha por função. A ágora. Vamos lembrar aqui como que era a polis. A polis era assim, tinha um lugar bem alto. No lugar mais alto, que é a cidade alta, tinha uma acrópole. A acrópole onde ficava, inclusive, o templo aos deuses da cidade. Acrópole. Local alto, onde fica o templo. A cidade baixa. A cidade baixa tem o traçado todo da cidade. É chamado de haste. E no meio da haste tinha a ágora. E a ágora era o local onde eles faziam os debates. É o local onde tinha as assembleias, as discussões e votações políticas. Entendeu? Então, tem a Acrópole, local mais alto, onde tinha o templo aos deuses da cidade, que é uma polis, né? Uma cidade-estado. Os gregos, eles não tinham um império, né? Cada cidade era independente, tinha sua própria história, seus próprios, né, governos e exércitos e etc. Então, a haste é o território da cidade, o traçado. E no meio tem o local onde tem a assembleia política, chamada ágora. Então, qual a função da ágora? Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol do cidadão? Não, é o local onde tem o debate. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado. Não, os homens livres eles vão debater. Se você é cidadão ateniense,
né, para ser cidadão ateniense, tem que ser do sexo masculino, né, e maior de 21 anos de idade e filho já de um pai cidadão, né. Então aí você faz o livre debate na Ágora. Então, não é para permitir os homens livres o acesso às decisões, não, eles vão debater lá, né, e votar. Se constituir o lugar, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, é um lugar onde os cidadãos deliberavam, votavam as questões da comunidade. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos. Não é para reunir exército, coisa nenhuma. E congregar a comunidade para eleger representantes. Não existe representante na democracia grega. O cidadão, ele vai lá e ele diz a opinião dele. Não tem representante nenhum. É uma democracia participativa, né? É uma democracia direta. Hoje que é representativa, né? Você vota em alguém e se alguém fala para você lá no parlamento, no Congresso. Por isso que ficou a alternativa C. Certo, gente? Ó, eu acho que a peste negra é um belo tema. Não vai dar tempo de fazer o exercicinho aqui que eu separei de peste negra, mas por motivos óbvios, né, revolta da vacina e peste negra do século XIV são bons temas, como também as doenças e as pandemias que dizimaram praticamente os indígenas, são importantes, como eu contei para vocês na história da América. Então essas pandemias, doenças e tal, são temas quentes, temas importantes, não esquece deles, tá? E na Idade Moderna, fica aqui a minha dica também, ó. Eu acho que, por o Brasil hoje ter um viés também evangélico, o pessoal tem tendência a inserir uma questão de reforma religiosa, tá? Então, acho que a reforma é um bom tema. Pode cair esse rapaz que está aí, o Lutero, né? Em 1517, ele rompe com a igreja, ele que era um clérigo, né? Ele era da igreja. É na Alemanha, sabe? No Sacro Império Romano Germânico, seria a Alemanha hoje. No século XVI, em 1517, ele publica 95 teses, né? Criticando a igreja, ele que era um clérigo, né? E afirmando, né, que era muito errado vender a salvação, né, vender o perdão, né, como se dizia à época, vender as indulgências, criticava muito isso, e dizia que as pessoas deveriam se salvar não pela igreja, nem por obras, mas sim por a sua fé. Então ele faz toda uma reforma religiosa a partir dessas ideias, né? A salvação se dá você tendo fé, e Deus está vendo se você tem fé ou não, e aí você lê a Bíblia, né, e aumenta a sua fé. A igreja também não gostava que as pessoas lessem a Bíblia, né, porque a igreja queria ter o monopólio do conhecimento da Bíblia, e que seria muito errado vender as indulgências. Então, eu acho que pode aparecer uma questão de Lutero. Nas reformas religiosas também existiu o João Calvino, né, que dizia que, na verdade, a gente já nasce predisposto a ser salvo ou condenado, né, não é muita há uma predestinação, né, total, absoluta. Não há nada que você possa fazer, né, para salvar a sua alma, você já nasce salvo ou não, né? É o calvinismo. E na Inglaterra teve o rei Henrique VIII que rompe com a igreja, que ele queria se separar da esposa, né, Catarina, e casar com a Ana, e aí o Papa proibia. Então ele criou uma nova igreja na Inglaterra, que é a igreja anglicana, né, o anglicanismo, Henrique VIII, também no século XVI, em 1534. E depois a igreja católica, ela tem uma reação, né? Ela organiza o chamado Concílio de Trento, onde ela cria os padres, né, jesuítas, a Companhia de Jesus, a Inquisição e tal, para tentar segurar o avanço, né, da reforma protestante na Europa do século XVI. Acho um bom tema, gente, em história geral. Bom, gente, é mais ou menos isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Mais ou menos isso que eu ia contar para vocês na aula de hoje em relação à revisão para o Enem. Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos encerrar por aqui? Valeu, pessoal? Sim? Valeu, boa noite, Vitória. Então é isso aí, né? Beleza, então. Boa noite para vocês aí. Foi um prazer conversar com todos. Tchau, Guilherme. Boa noite para você também. E a gente se fala na próxima revisão, tá bom? É isso aí, então. Valeu, gente. Boa noite e valeu!